Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou o Marco Antônio, mais uma vez estou acompanhado do meu grande amigo Tiaguinho. Fala Marcão, tudo bom? Uma boa noite, bom dia, boa tarde aí para todos os ouvintes do SupraCast. Mais um prazer estar aí. Hoje minha estreia no estúdio, né? Um prazer estar aqui com todos vocês. E aí, Marco, o que a gente tem para hoje? Isso aí, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos que vamos. Hoje um episódio super especial. A gente vai abordar um tema que esse sim, né, Thiago? Do dia a dia, do clínico geral, do médico cardiologista, do endocrinologista, nefrologista, de todas as especialidades. A gente vai falar sobre diabetes. E para isso, eu tenho a honra de convidar aqui a doutora Patrícia, que ela é médica endocrinologista pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto. Ela é especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre e doutora em clínica médica pela Universidade de São Paulo, médica assistente da divisão de endocrinologia e metabologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e secretária executiva da Regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora Patrícia, é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai enriquecer muito o nosso episódio e a gente vai contar com a sua ajuda aqui para tirar muita dúvida. Obrigada pelo convite, né? É uma honra também estar aqui e dividir conhecimento é sempre bom, né? A gente também sempre aprende e quanto mais informação, quanto mais os colegas médicos puderem estar informados e levar isso para a sua prática do dia a dia, né? Mas conhecimento baseado em evidência, né? Sério, sempre. Que é o que a gente precisa. Com certeza, é isso aí. E aí, então, pessoal, para a gente manter a nossa tradição, Tiaguinho, é o seguinte... Tem algum desafio aí para nós? Hoje temos, Marcão. O desafio para os nossos ouvintes é: qual que é a droga antidiabética oral que coloca terror nos cardiologistas? É isso aí. A gente vai deixar para a doutora Patrícia responder isso aí, hein? Show de bola. Pessoal, então, dando um pontapé inicial para falar de diabetes, né, que é uma doença que realmente está no consultório, está nas enfermarias, em todos os hospitais, para todas as especialidades. A gente precisa da ajuda, né, dos nossos colegas, dos endocrinologistas, para a gente ter um melhor traquejo e conhecer e melhorar no atendimento dos pacientes com essa doença cada vez mais, né? De suma importância. Eu vou trazer alguns dados, né, para a gente contextualizar, né? O diabetes extremamente prevalente, extremamente incidente, né? A gente tem aí uma faixa até pela Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 15 milhões de pessoas convivendo com a doença. Uma doença que tem diversas complicações e que, em última análise, até 70% desses pacientes eles morrem de doença cardiovascular, né? E aí essa íntima relação da endócrino com a cardio, né? O diabetes permeando tudo isso aí. Esses pacientes eles acabam tendo mais infarto, né? E aí que a gente entra muito na jogada. Tem alguns dados também que tem sido observado um aumento da incidência do diabetes a nível global em todos os continentes, né? Então isso é até muito alarmante. A gente precisa de fato enfrentar essa doença que a gente sabe que traz muitas complicações. E aí de maneira bem prática e direta, Tiaguinho, já traz para nós assim, como que é feito então o diagnóstico mesmo, os critérios diagnósticos dessa doença. Isso aí, Marcão. Eu acho que para começar, assim, para a gente contextualizar a questão do diabetes, é saber, né, o que é a doença, né? O diabetes, ela é uma doença que é uma alteração do metabolismo dos carboidratos, né? Especificamente falando da glicose, onde eu tenho um desequilíbrio ali entre o consumo da glicose e, às vezes, também uma produção errônea da glicose, gerando, em última análise, hiperglicemia. Então, para diagnosticar o diabetes, eu vou buscar hiperglicemia. Eu tenho alguns testes, né, algumas opções. Classicamente, a gente tem 4 possibilidades aí de eu estar testando a glicemia do meu paciente. O primeiro, assim, que é o menos comum, na verdade, é aquele paciente que tem sinais inequívocos de hiperglicemia, ou ele está no contexto de uma crise hiperglicêmica, uma cetoacidose, um estado hiperglicêmico hiperosmolar. E aí, nesse cenário, com uma glicemia acima de 200, eu posso fechar o meu diagnóstico com um teste único. Os outros cenários
seria uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, e aí num contexto de jejum de pelo menos 8 horas, é importante salientar isso. Um outro teste seria a hemoglobina glicada, que é um exame que eu consigo ver aí de uma forma retrospectiva uma média da minha glicemia nos últimos 3 meses, aproximadamente, e aí o corte é maior ou igual a 6,5%, e o último seria o teste oral de tolerância à glicose, onde eu dou 75 gramas de glicose para o meu paciente, e aí eu faço a medida em 2 horas, se for maior ou igual a 200, eu tenho também aí uma alteração sugestiva de diabetes. Esses testes, esses últimos 3, eles isoladamente, eu não posso falar do diagnóstico, né? Eu teria que ter um teste confirmatório, que pode ser o mesmo teste em momentos diferentes, ou pode ser 2 testes no mesmo momento. E aí eu levanto uma bola aí para a doutora Patrícia falar no dia a dia. A senhora tem alguma preferência por algum teste? Essa questão de repetir o teste, a senhora gosta de repetir? Se repetir, repete o mesmo ou repete teste diferente? Qual que seria aí o caminho do dia a dia? Essa é uma confusão, muitas vezes, do que acontece, porque nem sempre os testes são coincidentes no que a gente gostaria, né? Então, assim, na viabilidade financeira, então meu paciente pode, né, pagar por aquele exame, ou no SUS está disponível, né? O que é uma recomendação atual é que a gente faça glicemia de jejum e hemoglobina glicada numa mesma amostra, quando eu vou pedir para o meu paciente. Então, se eles vêm concordantes, então uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, fecha o diagnóstico. Se um deles está fazendo diagnóstico de diabetes e o outro não, eu vou repetir numa próxima oportunidade aquele teste que está fazendo o diagnóstico. Então, se eu tenho a glicemia de jejum fazendo o diagnóstico, eu vou repetir ela. Se a hemoglobina glicada, eu repito a hemoglobina glicada. Agora, não está tendo concordância, né? Por exemplo, eu repito a hemoglobina glicada que estava maior ou igual a 6,5, ela não vem acima de 6,5. Ou se eu repetir a glicemia de jejum e também não foi concordante, meu teste sempre de escolha nessa situação é o teste de tolerância oral à glicose. Ou também nas situações em que eu tenho os exames na faixa do pré-diabetes. Então, na faixa cinzenta, glicemia de jejum e hemoglobina glicada em faixa cinzenta, de pré-diabetes, isso é mandatório que a gente faça um teste de tolerância oral à glicose. Eu sei que o cardiologista não gosta muito, porque é um outro exame que a gente vai ter que ficar no laboratório dosando. Mas ele é importante, porque às vezes a gente faz diagnóstico de diabetes em 2 horas do teste de tolerância oral à glicose. Eu estou perdendo o diagnóstico. E aí, Tiago, é importante que a Sociedade Brasileira de Diabetes, desde o ano passado, ela vem em concordância com a Federação Internacional de Diabetes para tentar também fazer o teste em 1 hora, né? Que aí poderia também diminuir o tempo que meu paciente gasta no laboratório. E aí, se a glicemia numa hora após vem maior ou igual a 209, eu fecho o diagnóstico. E aí, até para pré-diabetes, mesmo se esse paciente fica numa faixa cinzenta em 1 hora, de 155 a 209, se mostrou muito importante na questão de eu fazer mais diagnóstico de pré-diabetes e que esse paciente vai evoluir mais para diabetes tipo 2, até mais do que se eu fizer aquele intervalo, né, de 140 e 200 quando eu peço o exame em 2 horas. Então, assim, a Sociedade Brasileira já trouxe isso nas recomendações, isso está gratuito, quem quiser dar uma olhada, então é importante. Então, na dúvida, eu vou fazer meu teste de tolerância oral à glicose, né? Mas aí rastrear, né, Tiago, você falou muito bem, o paciente que tem hiperglicemia, né, que tem sintomas clássicos, esse aí, uma glicemia ao acaso, me faz diagnóstico, tá? E o paciente que é assintomático, que aí eu acho que o cardiologista que é essencial, porque querendo ou não, quase todo mundo tem seu cardiologista, né? É um clínico. Quando alguém procura um clínico, procura o cardio. Então, aqui é fundamental identificar quem é assintomático, né? E aí, todo indivíduo acima de 35 anos, independente do sexo, ele nunca fez exame, ele vai ter que ser triado. Perfeito. Essa era uma questão aqui que eu já ia trazer, porque é outra dúvida também do dia a dia. Eu acho que aqui, então, né, pincelar a importância do teste, né, de tolerância, que realmente a gente pede bem menos no dia a dia. Uhum. E agora, outra questão imperativa aqui é para quem que eu vou pedir quando a gente não tem o sintoma, quando não é muito claro, né? Então, era justamente isso. Tem a faixa etária, né, a idade que eu ia te perguntar, e também qual é um grupo, se tem algum grupo
de paciente com algum determinado fator de risco que é mais importante, imperativo a gente pesquisar o diabetes, ou se é para todo mundo com essa idade? Como é que é essa questão? Importante, Marco. Então, assim, todo indivíduo que tem mais de 35 anos não foi testado, ele precisa ser testado, independente de fator de risco ou não. Abaixo de 35 anos, aí a gente vai pensar naquele indivíduo que tenha sobrepeso ou obesidade e algum fator de risco que nos leve a pensar numa síndrome metabólica, por exemplo. Então, é um hipertenso, um HDL baixo, um triglicérides alterado, o paciente tabagista, né? Lembrando também que uma mulher que tem ovário policístico, geralmente essa mulher já foi testada, mas são situações assim, pense no paciente com síndrome metabólica ou um tabagista, né? Ou que chegue com um componente isolado, tipo hipertensão ou dislipidemia. Esse paciente, estando acima do peso, ele precisa ser testado antes, né? E aí, se vem normal, a gente pode repetir esses testes depois de 3 anos. Não, se vem para a faixa de pré-diabetes, eu preciso em 1 ano reavaliar meu paciente para saber se ele não evoluiu para diabetes tipo 2, né? Ou se aquele indivíduo tem testes discordantes, por exemplo, eu estou lá na dúvida se ele tem ou não diabetes, em 6 meses eu vou precisar reavaliar esse paciente. Então, assim, não é também para esquecer, eu avaliei, tá tudo normal, eu nunca mais vou fazer nada, né? Não é mais para a gente também num contexto de pensar financeiramente, para não ficar pedindo exame todo ano, né? Tem paciente que passa com endócrino, com cardio, com clínico, com ginecologista e tem exame de glicemia. E sempre tem os exames, sempre né? Tem exame. De maneira repetida. Não é? Isso, realmente. Tá? Então, assim, guardem. Se você está tendo um paciente acima de 35 anos, independente de qualquer coisa, ele precisa ser testado. Perfeito. E aqui, só para a gente também pincelar, o cerne, aqui o foco do nosso episódio, a gente vai abordar DM2, né? Que é o que a gente mais vê na prática, mas existem vários outros tipos, outras subdivisões do diabetes. Queria que você desse um overview para a gente da DM1, quais são os outros tipos que a gente tem que se atentar, que vira e mexe a gente vê também. Se a gente for pensar no contexto de todos os consultórios, né, principalmente quem não é endocrinologista, o diabetes tipo 2 é mais de 90% dos pacientes que vão chegar, né? Então, naqueles 10%, em quem a gente vai pensar? Pense num paciente diabetes tipo 2 que não está lendo o livro. É o atípico. Alguma coisa está errada com ele, né? É o paciente que é mais magro, é o paciente que é mais jovem, um paciente que está piorando muito rápido, eu estou tratando ele com droga oral e não está indo bem. Que aí a gente vai pensar nas outras formas. Então, lembrar. Existe diabetes tipo 1 em qualquer faixa etária, né? Se a gente for pensar o tempo que a gente vive como adulto, a gente vai ter mais diagnóstico de pacientes com DM1 adulto até do que criança e adolescente, né? Então, a gente não pode ser aquele paciente que internou com 25 anos com uma crise de hiperglicemia, uma cetoacidose e que evoluiu rápido, né? A gente teve que dar alta para ele com insulina, né? Então, esse paciente provavelmente é um diabetes tipo 1. Tem o autoimune do adulto, que é uma evolução um pouco mais lenta. É aquele paciente que você fez diagnóstico de diabetes, está tratando ele com o antidiabético oral e ele fale muito rápido, né, da droga. Aquele paciente que talvez não tenha componente de síndrome metabólica, não seja tão mais velho, mais de 40, 50 anos, né? E talvez tenha alguma outra doença autoimune associada. Então, esse paciente ele vai ter anticorpo positivo, né? Ele vai ter secreção reduzida de insulina. E aí a gente tem que lembrar num grupo que faz diagnóstico ainda mais cedo e que não precisa de insulina, que é o monogênico. A história familiar é importante, de pessoas sendo diagnosticadas mais jovens, ele também faz diagnóstico mais jovem, né? Então, é uma característica a gente ter várias gerações acometidas e pessoas muito jovens. Então, tem que lembrar desse contexto. E aí, para o cardiologista, você vai chegar tá com diabetes gestacional também, né? Que aí é um capítulo à parte. Mas lembrando disso, para guardar, então, pense o seguinte. Diabetes tipo 2 tá meio estranho. É mais jovem, não está controlando, né, com as drogas habituais, né? Começou muito jovem, tem uma história familiar muito importante também de pessoas jovens, a gente vai pensar em outros tipos de diabetes. A gente tem que acender a luz amarela nesse momento, né? Isso. Quando está muito diferente, quando começa... Perfeito. Muito bem. Eu acho que são muito valiosas essas dicas, assim, né? De quando que eu começo a suspeitar. E se eu tô diante desse paciente, eu tô lá no consultório, ó, tá um DM2 estranho esse paciente aqui.
Antes de encaminhar para o endócrino, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem algum exame que eu posso pedir? Dosagem de insulina. Isso aí é um tema que às vezes aparece aí. Será que o cardiologista pode pedir? Ele vai saber interpretar? O que a senhora pensa nesse contexto desse exame? Então, Tiago, assim, vamos pensar. A insulina, geralmente, no contexto do consultório do cardiologista e do clínico, raramente vai ser necessária a dosagem. Porque a gente faz dosagem de insulina quando a gente está num contexto de hipoglicemia em um paciente que não tem diabetes e que a gente está pensando numa neoplasia produtora de insulina, um insulinoma, né, numa avaliação de uma mulher com ovário policístico, né? Mas a característica clínica da resistência à insulina, que é o cerne do diabetes tipo 2, é uma característica clínica. Aquele paciente que está com sobrepeso e obesidade, tem acantose, né? Outros comemorativos de síndrome metabólica. Então, dosar a insulina não vai fazer diferença para a minha conduta aqui. E muito menos para eu falar se a insulina vem baixa, esse paciente provavelmente é um diabetes tipo 1 ou autoimune do adulto. Porque a secreção de insulina varia muito, né? A insulina cai no sistema porta, é degradado rápido pelo fígado, então não é uma dosagem melhor. Aí, se a gente tem dúvida, Tiago, a gente usa o peptídeo C. Porque aí sim, né? Se a gente tem peptídeo C ainda presente, talvez esse paciente seja um monogênico com diabetes tipo 2, né? Mas se ele tem anticorpo positivo com peptídeo C baixo, vai me falar mais do autoimune, né? Mas na prática, geralmente o cardiologista não precisa dosar insulina, nem calcular ROME-R, ROMA-beta, né? Para ver resistência à insulina. É bem mais específico, algum contexto mais específico. Né? Eu acho que vai muito mais ali da análise clínica do paciente, laboratorial. Acho que, igual você bem colocou, são cenários bem específicos, não é isso que vai determinar e mudar a nossa conduta. Né? Acho que essa mensagem tem que ficar muito clara para o nosso ouvinte, então não perder tempo pedindo insulina. A gente tem outros exames muito mais importantes, né? Com Vamos certeza. gastar o dinheiro com o que precisa. Isso aí. Com certeza. Né? Tiaguinho, vamos partir para uma parte assim agora. Traz para nós como que é quando a gente se depara com esse paciente em relação aos sinais, aos sintomas, como é que é a clínica desse paciente, como é que a gente tem que desconfiar? Muito bem, eu acho que quadro clínico, eu gosto bastante da apresentação clínica, só que aqui vou falar o quadro clínico, mas não é o mais comum, né, que a gente vê. O diabetes, então, naquele estado de hiperglicemia, esse paciente vai ter diversas alterações relacionadas a isso, né? Então, com os níveis de glicose no sangue mais aumentados, esse paciente ele vai começar a ter um aumento da excreção de glicose pelos rins e isso vai gerar um aumento da diurese, que a gente vê como a poliúria. Com o aumento da diurese, esse paciente vai tender a ficar mais desidratado, ele vai ter mais sede, que é a polidipsia. Esse paciente também, ele tem várias alterações metabólicas, além de perder calorias pela urina, ele também tem toda uma alteração do metabolismo dele. Então, ele tende a ter uma perda de peso, tende a ter um consumo errôneo de glicose pelos músculos. Então, ele tende a ser um paciente que ele fadiga mais rápido. Então, esses sintomas são a apresentação clássica naquele paciente que está num quadro de hiperglicemia. Só que aqui é muito mais comum no diabetes tipo 1 ou naquele diabetes tipo 2 que está muito descompensado. No dia a dia, a maioria dos casos, o paciente não vai ter sintoma nenhum e você vai fazer o diagnóstico porque você pediu o teste de glicose. Então, apesar de ser interessante, nem sempre a gente vai conseguir ver. E aí, um outro cenário, esse infelizmente mais catastrófico, é quando a gente faz o diagnóstico no paciente que já está com complicações. E infelizmente, isso não é infrequente, né? Na cardiologia, a gente vê muito isso, né? Daquele paciente que faz o diagnóstico quando ele chegou no contexto de infarto agudo do miocárdio, ou ele abriu um quadro de insuficiência cardíaca, ou ele chegou com um quadro de angina, e aí você vai rastrear ali as alterações e você vê que esse paciente tinha um diabetes, né? Então, esse paciente pode chegar para você de diversas formas. Uma vez que você está diante desse paciente, eu acho que aí é fundamental você pedir os testes, fazer o diagnóstico, como a gente bem comentou aqui, mas esse paciente, a partir do momento que ele ganhou o diagnóstico de diabetes, eu tenho que pensar nele rastrear lesão de órgão-alvo. E aí, eu pergunto para a senhora, doutora, essa questão de rastrear lesões de órgão-alvo, né?
Por onde que a gente começa? Tem alguns exames que são mandatórios. Esse aqui eu não posso esquecer de jeito nenhum, porque assim, o diabetes pode acometer todos os órgãos. Eu vou rastrear todos os órgãos, como que eu faço isso, assim, no dia a dia? Então, assim, pensando, né, naquilo da gente otimizar recurso e o que é mais importante, né? Então, vamos pensar, né? Uma complicação que é tão grave e que pode acometer o coração, outros órgãos, e que vai atrapalhar, inclusive, o nosso tratamento, no que a gente faz é o rim, né? Então, assim, precisa que todo paciente tenha, né, ao diagnóstico de diabetes tipo 2, e estando bem, pelo menos uma vez ao ano, a dosagem da creatinina, e com ela a gente calcula a taxa de filtração glomerular estimada, né? E aí a gente usa geralmente CKD-EPI, né, para fazer. E a excreção de albumina na urina. E hoje a gente tem a facilidade de dosar em amostra isolada de urina e fazer a relação albumina-creatinina, né? É mais fácil de coletar, tem uma relação melhor, né? Quando a gente faz a relação pela albumina também urinária. Então, é um exame simples. E com isso a gente consegue classificar esse paciente, né, nos diferentes graus de doença renal crônica ou não, né? Implicação disso é se a gente também precisa mandar o paciente para o nefrologista ou qual a droga que eu vou escolher para o meu paciente. Então, a gente depois, né, até vai comentar sobre isso. Mas, Thiago, então assim, creatinina e albuminúria, né? Outro ponto importante é a gente avaliar a parte da neuropatia. É a complicação mais comum do paciente com diabetes e é a mais negligenciada, né? Então, assim, palpar um pulso, perguntar se tem parestesia, né? A gente, né, faz o teste de monofilamento para ver a proteção plantar, mas a gente escolhe um teste para fibra grossa, fibra fina. Mas vocês, como cardiologistas, perguntar para o paciente à noite, pé formiga, dá choque? Se for, esse paciente precisa ser avaliado. E é o diagnóstico de exclusão, né? Então, pensando nisso, a gente vai ter que ver, né, dosagem de vitamina B12, sorologia, hemograma, né, para ver se tem anemia, aquelas questões que a gente, né, avalia. Mas assim, é uma questão de perguntar para o paciente, né? E se não tem tempo, pelo menos perguntar, se não tem tempo de examinar, né? Então, uma vez por ano, pelo menos fazer um score básico, né? Perguntar de sintomas, né? Porque sintomas. O paciente não vai te falar não essas vai. informações, você tem que buscar isso aí na conversa. E não é incomum, viu, Marco? O paciente chegar com 15, 20 anos de diagnóstico no consultório já, tendo diabetes, que ninguém nunca olhou o pé do paciente, né? Então, essa é uma complicação importante. E aí, no nosso ponto, a gente não é cardiologista, né? Para vocês é mais fácil. O paciente assintomático, ele precisa de um eletrocardiograma em repouso. Então, para a gente, é o que a gente faz, né? O paciente tem queixa, a gente vai fazer a avaliação mais detalhada. Mas o eletro em repouso é outra coisa importante para a gente ver a isquemia silenciosa, né? Outro ponto importante que hoje entra também bastante é a questão do fígado, né? Da doença gordurosa hepática, né? Então, uma TJ, TGP no hemograma, uma plaqueta, a gente calcular um FIB4 para a gente saber se esse paciente aí precisa ser avaliado do ponto de vista de uma fibrose hepática, né? E aí, né, a questão da gente ver a glicemia, hemoglobina glicada, né, para ver o contexto do controle. Mas se a gente fosse pensar em exames, né, seriam esses os mais básicos, assim, que a gente não pode esquecer. Pois é, e a gente consegue refinar o cuidado do nosso paciente com exames básicos, um eletrocardiograma, exames laboratoriais, e a gente consegue tirar muita informação valiosa disso aí. Imagina o paciente, vocês atendendo como cardiologistas no SUS, por mais que vocês pensem que o paciente tem uma indicação de um exame complementar mais complicado, o eletro é uma coisa que todo posto de saúde tem, né? É fácil de fazer, porque isso também norteia bastante, né? O que a gente precisa prosseguir de investigação. Perfeito. Então, assim, diagnóstico de DM2. Deixar anotado a data do diagnóstico. Isso. É importante. Então, pesquisar ativamente e perguntar também ativamente sobre essas questões, exames laboratoriais, buscando lesão de órgão-alvo, né? Acho que é importante a gente ter esse norte. E aí eu esqueci de um ainda, né? Avaliar a retina, né? Esse também é importante, né? Não pode nem esquecer, né? Porque, assim, o paciente esperar ele ter queixa de alteração de acuidade, às vezes ele tem embaçamento visual, né? Pela hiperglicemia. Mas a retina também é silenciosa. Quantos pacientes, na hora que vai avaliar, tem um edema macular ou até mesmo proliferação de vaso e a gente não tinha sintoma nenhum, né? E já colocar até o oftalmologista na jogada. Então, olha como é que tá. Endócrino, cardio, oftalmo, o nefro, então tá... Eu costumo falar, eu não sei
se o Thiago lembra, mas eu falo assim, né? Você vai ter que gostar de diabetes quando você é aluno de qualquer forma, porque qualquer especialidade que você for fazer, você vai ter paciente com diabetes, né? Perfeito, exatamente. E isso é muito importante, eu acho que assim, lá na graduação a gente pegar muito nesse ponto do diabetes, porque todos esses exames que são tão importantes assim, não tem nenhum exame mirabolante. É tudo exame simples, disponível. Eu acho que, tirando a questão da retinopatia, que talvez seja o oftalmologista, todos os outros, o médico generalista, ele está autorizado, ele deve pedir esses exames e são de extrema importância para ele guiar o tratamento e rastrear as lesões de órgão-alvo, que é tão importante, né? E aí, Thiago, uma coisa importante também, né? Cobrar do cardiologista o que ele fez de avaliação. Porque é muito comum o paciente lá só ver refração, né? Não viu a pressão ocular e não fez o fundo do olho. Né? Então, o paciente, eu só troquei os óculos, mas e aí? A retina, a mácula, né? A pressão ocular. Perfeito. Né? E então, doutora Patrícia, a gente está somando informações do nosso paciente, né, tanto da história clínica, desses exames laboratoriais, um eletro, porque a gente, e cardio adora isso, né? Scores, estratificar o risco, né? Porque a gente vai chegar num ponto que a gente precisa entender quem que é o paciente que está diante de nós, né? No consultório, ali no hospital. Qual que é o risco desse paciente, né? E aí eu queria já começar com uma pergunta assim, né? Existe um paciente diabético do tipo 2 e que tem um baixo risco cardiovascular? Pode até existir, né? Talvez a gente veja pouco, né? Mas seria aquele paciente que não tem fatores de risco, né? Para a gente pensar como estratificadores para alto risco ou muito alto risco e que seja mais jovem. Então, homens abaixo de 38 anos, mulheres abaixo de 49 anos, se não tem nenhum fator de risco ou não tenha mais de 10 anos de diagnóstico de diabetes, vai ser um paciente de baixo risco, né? Então, é um paciente assim, tudo bem, eu posso pensar em fazer algum exame e achar alguma coisa, mas no dia a dia esse paciente é de baixo risco. Então, o que mais muda na questão, se a gente for pensar, do risco do meu paciente é a idade do meu paciente. Então, primeira coisa é olhar, básico, né? Identificação do paciente. Qual que é a idade do meu paciente? Aquilo que você falou, quanto tempo de diagnóstico? Porque se ele tem mais de 10 anos de diagnóstico, também é um fator de risco. E, inclusive, o tempo do diagnóstico está até na calculadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia que a gente utiliza, do score de risco global. Aqui é uma outra pergunta que eu queria trazer para você. Por quê? Na prática, vocês endócrinos utilizam também essa calculadora? Como é que ela ajuda ou alguma outra calculadora? Porque até em 2023 teve o guideline de aterosclerose, IDM, da ESC, a Sociedade Europeia de Cardiologia, ele trouxe algumas questões para a gente colocar o paciente diabético, a depender da quantidade de fatores de risco para aterosclerose, seja ela subclínica ou não, dividir, né, em alto risco, em muito alto risco. Eles utilizavam lá até o Score 2, que foi feito, né, desenvolvido, baseado mais para a população europeia, que talvez não seja muito... Não é o que a gente utiliza na nossa prática a nível de Brasil. A gente utiliza muito o score de risco global. E aí eu queria saber de você, né, como é que é a prática de vocês? Se vocês lançam mão desses scores de calculadora para a gente tentar definir melhor o risco do nosso paciente. Bem, as últimas recomendações que a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, trouxe foi que a gente não usa calculadora de risco para paciente com diabetes tipo 2. A gente vai usar para diabetes tipo 1, né? E aí, até 20 anos de diagnóstico, é uma calculadora específica, que é a Steno, né? Mas para diabetes tipo 2, a sociedade trouxe, porque nenhuma calculadora foi boa para a população brasileira que pudesse, né, trazer essa estratificação. Então, o que basicamente a sociedade brasileira traz? A gente olhar a idade do paciente e fatores de risco. E aí, de acordo com os fatores de risco, a gente classifica o paciente em alto risco ou muito alto risco. Tem alguns fatores de risco, né, que vão ser menos importantes e aí o paciente não precisa ser um alto risco. Então, vamos dar um exemplo. Eu fiz um exame de retina, veio uma retinopatia não proliferativa leve, moderada. Isso é um fator de risco, mas não de muito alto risco, né? Tempo de diagnóstico de diabetes também muda, né? O paciente que tem uma albuminúria nível A2, entre 30 e 300, tem uma taxa de filtração glomerular que ali chega num 3A, por exemplo. Né? Então, se esse paciente tem 2 fatores de risco, né, dependendo da idade, ele vai cair no risco alto.
Mas a partir do momento que ele vai somando mais fatores de risco, ou ele tem fatores, qualquer um fator que leve, né, a gente pensar que é o de muito alto risco, esse paciente já vai se cair no muito alto risco. Então, vamos supor, prevenção primária. Né? A gente divide também em prevenção primária. Exato. Secundária a gente sabe, né? Quem teve AVC, infarto, aquilo, né? Tem que pegar muito pesado. Muito pesado. Ele é muito alto risco. Mas, por exemplo, um paciente que tem albuminúria A3 é um fator, um estratificador de muito alto risco. O paciente que tem uma retinopatia proliferativa, mais de 20 anos de diagnóstico de diabetes, né? E aí, então, se você soma 2 ou mais, né, nesse paciente, ele começa a ir para um muito alto risco. Então, assim, a dica, tem ali aqueles estratificadores com você. Então, vai entrar a parte da função renal, se você tem dados, né, às vezes exames que a gente faz de rastreio, tem uma placa maior que 50%, que é um estratificador de muito alto risco. O score, né, de cálcio veio agora também, também, né? muito forte, né? Então, assim, se eu tenho algum exame complementar, né, pode me ajudar. Então, para não ficar na dúvida, tem ali uma colinha para você colocar seu paciente, mas não é a cola da calculadora, é dos fatores de risco. Acho que essa mensagem é fundamental, porque mais que a gente se agarrar a alguma calculadora, somar essas informações do paciente, né? Uhum. E uma coisa só para pontuar também sobre o score de cálcio, que a gente vê, a gente coloca como alto risco quando tem um score de cálcio maior do que 100, mas para os pacientes diabéticos, quando tem o cutoff ali de 10, maior do que 10, a gente já coloca esse nosso paciente como um risco mais elevado. E aí a gente tem que pegar mais pesado no tratamento, a gente tem que... O score de cálcio, assim, a gente como endocrinologista entende o seguinte, se eu tenho um paciente que eu penso que ele é alto risco e ele vem com score de cálcio menor que 10, talvez eu vou reestratificar ele para o risco intermediário. Aí o que muda, né, aí é o meu alvo de LDL ou não HDL, né, colesterol. Mas lembrando disso, né, o score de cálcio, ele é importante nesse ponto pra gente reestratificar. Hoje eu tô pensando, né, é um paciente que veio com score de cálcio muito elevado, será que ele já não tem placa na carótida, né, outro ponto. Então, eu acho que é importante a gente lembrar desses fatores de risco que podem, né, pensar em risco alto ou muito alto risco. No final das contas, eu acho que o que fica é que melhor do que qualquer calculadora é a boa e velha avaliação clínica, né? Sim. Você, de frente ao seu paciente, saber interpretar o que ele está te mostrando de sinais a partir dos exames que você está vendo, né? E falando nessa questão de risco cardiovascular, eu acho que é importante a gente trazer um ponto aqui, que é da questão da aterosclerose, né? Para o cardiologista, o que a gente mais teme é a aterosclerose, né? Porque está associado aí com DAC, que é a doença que tem a maior morbimortalidade na nossa área. E assim, não sei qual é a experiência do Marco, mas os piores cateterismos, as piores coronariografias que eu já vi sempre foram de pacientes diabéticos. Geralmente aterosclerose difusa, nem sempre você tem como abordar de tão grave que é. Exatamente. E aí, assim... Talvez uma questão até mais pro básico mesmo, assim, por que o diabetes tem tanta aterosclerose, né? O que essa doença tem que aumenta tanto esse risco, né? O paciente com diabetes tipo 2, né, Tiago, essa questão dele ter um hiperinsulinismo é um fator de risco importante, né? A insulina tem um efeito em placa, né, deixar a placa mais instável. O endotélio, ele tem muito mais oxidação, né? Então, é um endotélio que sofre mais com a hiperglicemia. A gente tem mais produto de glicação avançada, que também vai atuar em placa. É uma inflamação de baixo grau, né, que leva no fim, né, o que sofre ali é o endotélio ou os pequenos vasos, né? Então, o endotélio é uma camada muito sensível à glicemia. Por isso que o tempo de diagnóstico de diabetes é tão importante, porque esse paciente passou muito tempo em hiperglicemia. E quando a gente pensa, a gente está falando de diabetes tipo 2, mas imagine um indivíduo de 40 anos que diagnosticou diabetes tipo 1 com 5 anos. Ele tem 35 anos de hiperglicemia no vaso. Né? Então, por isso que as calculadoras param em 20 anos. Depois de 20 anos, quase, se a gente for reavaliar esses pacientes, tem, né, muito. Mas no diabetes tipo 2, pensando no hiperinsulinismo compensatório, né, que vem com a questão, né, para a gente vencer resistência à insulina, é um fator de risco ali para a placa, né? E fora que a gente também tem proliferação de musculatura também, né? Então, importante, né? Nem sempre também, né, a gente tem só placa de colesterol, né? Não é só a cardiopatia isquêmica, né? Então, esse paciente, ele tem gordura ectópica,
né? Nem sempre a gente vê alteração na coronária, mas é um miocárdio que já está, né, sofrido ali por vários motivos. A gente vê, às vezes, até IC, né, a etiologia como sendo diabetes. Diabetes, né? Você não vê isquemia, né? Então, a gente tem aprendido bastante nesse ponto. Então, o paciente com diabetes tipo 2, ele é o protótipo da doença cardiovascular. Não quer dizer que todo paciente, né, seja um cardiopata, mas a gente tem que cuidar para que ele não se torne um. Né? Mas é isso, da mesma forma que a gente explica para os pacientes, porque tem muita gente que só quer tomar estatina quando tem mais de 60 anos, né? É tempo de exposição. Você vai deixar o paciente muito tempo com uma hiperglicemia sem tratamento, e o que os estudos mostram é isso. O paciente bem cuidado do diabetes é aquele bem cuidado desde o diagnóstico, né? Memória metabólica, janela de oportunidade, a gente vencer a inércia terapêutica. É o que os estudos mostram. Né? E eu acho que esse é um gancho para a gente até entrar nesse assunto mesmo do manejo do diabetes, né? A gente teve aí, né, mais recentemente nos últimos anos, algumas mudanças de paradigmas em termos de tratamento medicamentoso, né? A gente vai pontuar isso. Agora, doutora Patrícia, eu queria saber o seguinte também, porque diante de um paciente diabético, a gente também tem as questões do tratamento que a gente diz não farmacológico. Né? Passando para essa parte assim, de tratamento mesmo. Como que se dá isso? Como é que é a abordagem no paciente? Porque a gente sabe, tem aquelas orientações de atividade física, perda de peso, mas de maneira objetiva. Como que a gente faz isso? Como é que é essa abordagem? Tá. Então, primeiro a gente lembrar de fatores importantes que a gente acaba esquecendo, né? Então, a questão do etilismo e do tabagismo, né? Que são mudanças que a gente precisa sempre tentar perguntar aos nossos pacientes, né? E eu acho que, diferentemente de outras coisas, quando a gente pergunta de fruta, que o paciente lembra o dia que ele comeu mais fruta para te falar, o paciente que bebe, ele vai falar o dia que ele bebe menos, né? Mas lembrando, né? O etilismo, o tabagismo. E aí a gente pensa, né, em 2 pilares importantes junto com o tratamento farmacológico. Esses não podem sair da nossa prescrição e da nossa conversa com os nossos pacientes, que é a atividade física e a alimentação saudável, né? Esse termo dieta, ele não é um termo correto. Na verdade, a gente vai fazer uma adequação alimentar, um plano terapêutico, de preferência, se tiver um nutricionista na jogada. Mas para quê? Para a gente adequar calorias para aquele paciente, né? Se ele precisa perder peso ou não. Como ele está distribuindo macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, fibra, né? A frequência de alimentação, né? E é muito importante, assim, a gente lembrar, o paciente ele mistura muito carboidrato numa refeição só, então são coisas simples que a gente pode ir dando dica, né? Como um tipo de carboidrato em cada refeição. Lembre que a refeição é completa, então ela tem que ter proteína, gordura e carboidrato. Então, às vezes uma figura simples de um prato, mostrar para o paciente que é um prato saudável, né? Uma coisa que a gente também tem começado a falar muito para os pacientes é a sequência de como se alimentar. Então, sempre, né, os vegetais, né? Então, comer ele primeiro, porque a fibra vai ajudar a diminuir o impacto em glicemia pós-prandial. Comer proteína primeiro. Então, primeiro vai comer o bife. Por fim, vai deixar o arroz, o feijão ou a batata. Olha, uma sutileza, né? Ali no hábito, né? Porque essa sequência diminui glicemia pós-prandial. Né? Então, é uma regra de ouro, né? A gente pega um prato e põe a foto lá, as hortaliças, os vegetais na metade, proteína na outra, né? Com feijão, grãos, né? Parecidos com feijão, e no outro carboidrato, né? E pode entrar fruta da sobremesa também. Mas comer nessa sequência. Interessante. Porque o paciente, né, que nunca se alimentou bem, tem, enfim, hábitos totalmente, né, nocivos, enfim, a gente virar para ele e falar que tem que fazer uma dieta, né, de um dia para o outro, vai causar até estranheza, né? Então, assim... E é importante deixar claro para o paciente, ele não tem diabetes porque ele come doce. Nenhum tipo de diabetes acontece por isso. Então, você não culpar só os doces. Os doces entraram no excesso de caloria e provavelmente carboidratos ou gordura que o paciente consumiu, né? Então, dentro de um plano alimentar, algumas vezes na semana, se aquela quantidade de carboidrato for consumida de uma forma muito segura e dentro desse plano alimentar, não há um impedimento, e desde que o diabetes esteja controlado, né? Então, até a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela libera um cafezinho com açúcar por dia para o paciente. Aquela quantidade de sacarose é a permitida por dia,
né? Então, é um ponto que não precisa fazer terrorismo alimentar, não precisa tirar carboidrato, não precisa tirar glúten, leite, né, derivados de leite da dieta, é o que a gente vai adequar, porque muitas vezes o paciente, ele precisa de uma orientação, ele nunca aprendeu o que é carboidrato, né? E, de maneira concomitante, atividade física. Né? E atividade física é aquele basiquinho, né? 150 minutos de atividade aeróbica por semana e, na medida do possível, acrescentar aí exercícios resistidos, né? Durante a semana também, para a gente tentar melhorar o controle glicêmico, né? E é fácil explicar para o paciente, olha, quando você contrai o músculo, ele precisa de energia. Ele vai tirar a energia do açúcar do seu sangue. E isso independe do tratamento do diabetes que você faça, né? Então, é uma forma de você controlar o diabetes, né? E outro ponto, você prevenir sarcopenia, né? E aí, no caso de vocês, né? Eu me lembro que, quando era criança, todo mundo que tinha tido infarto era cardiopata, não podia fazer exercício. Hoje eu falo para os pacientes, no dia seguinte do infarto, você está numa esteira fazendo reabilitação, né? Então, essa é a importância. A partir do momento que ele te liberar o exercício, como for orientado, você precisa fazer. Sim. Faz parte, né? Tem que pôr lá na prescrição Exatamente. Igual, 3 vezes pacote, por semana, né? A gente bate muito nessa tecla, realmente. A alimentação são os dois pilares aí, né? Alimentação, atividade física, acho que de suma importância a gente salientar com o paciente. E eu confesso, doutora, que o termo readequação alimentar é muito mais chamativo do que dieta para o paciente, viu? É menos agressivo, Exato. né? Às vezes não vai assustar, né? Não assusta o paciente. Porque a dieta vem com restrição, o nome, né? Sim. Parece que é uma restrição, né? Sim. E, doutor, eu acho que essa questão dessas medidas não farmacológicas é de suma importância, né? Só que eu acho que a gente tem que entrar também na parte das medicações, que é talvez o pilar, né, também dos tratamentos. Uma questão que a gente tem tido nos últimos anos é uma mudança do paradigma, né? Como o Marco estava falando, da gente deixar de olhar o tratamento do diabetes como ter uma meta exclusivamente a redução da hemoglobina glicada, mas olhar também para o controle dos fatores de risco associados, o risco cardiovascular, a questão renal desse paciente também é muito importante, né? Então, os últimos estudos que a gente tem com as medicações para controle de diabetes, sempre eles olham essa parte, né? Do risco cardiovascular do paciente, né? E não só no valor absoluto do que ele consegue baixar ali a hemoglobina glicada. Nessa questão das medicações, assim, né, o que a gente sempre vem na nossa mente de primeira linha, né, que são as biguanidas, que é a metformina, né. Eu acho que eu queria ouvir da senhora, assim, é metformina para todo mundo mesmo? Essa medicação tem que estar na prescrição? E também falando naquela questão daquele paciente com pré-diabetes, né, esse paciente, será que só a medida não farmacológica é suficiente ou eu já preciso também prescrever metformina para ele no momento do diagnóstico? Então, vamos começar pela última pergunta, porque é para pré-progressão, né? Então, assim, importante a gente deixar claro que pré-diabetes não é uma pré-doença, ela é uma doença, né? Porque se o paciente não tem glicemia normal, ele está evoluindo para um quadro, uma evolução do diabetes. E tem vários estudos, né, longitudinais, prospectivos, acompanhando pacientes e, assim, grandes coortes, né, mostrando que o paciente com pré-diabetes tem mais risco cardiovascular. Então, é um risco que não é igual de quem tem diabetes, mas não é igual de quem não tem para doença cardiovascular. Mais risco de neuropatia sensitivo-motora, de retinopatia, de piora de função renal, né? Então, esse paciente ele precisa ser tratado. Claro que sempre a gente pensa no estudo DPP, que foi um estudo grande, que acompanhou os pacientes, né, com pré-diabetes para ver o que era melhor. Claro, modificação de estilo de vida foi mais de 50% dos pacientes não evoluindo para diabetes. Mas a metformina nesse estudo mostrou, principalmente em paciente, a mulher que teve diabetes gestacional, né, um papel importante da gente sempre iniciar. Paciente com sobrepeso e obesidade, menor que 65 anos. Então, é um grosso dos nossos consultórios, dos pacientes que têm indicação, né? E a gente mostrar que se o paciente conseguir perder 7% ou mais do peso e manter, ele diminui o risco de evoluir para diabetes tipo 2. Mas a metformina é um grande auxílio, mostrando que praticamente, né, se a gente for pensar na maior parte dos pacientes, ela também tem um benefício. E nem sempre a gente vai conseguir atingir níveis normais de glicemia nos pacientes. Mas o que a gente tem que fazer, como eu disse, né? Todo ano precisa ser reavaliado esse paciente, se ele não está progredindo para um diabetes tipo 2, né? Então, mostrar para ele que
esse paciente ele precisa de dosar albuminúria, ele precisa do oftalmologista, ele precisa fazer eletrocardiograma em repouso. É o mesmo cuidado que a gente tem. A gente não pode, assim, fechar o olho, né? Então, metformina é bem indicado, mas a gente tem outras drogas, né? Então, a gente tem um estudo grande com pioglitazona, a gente tem com liraglutida, com semaglutida, né, mostrando também benefício. Então, se é um paciente que precisa perder peso, e aí eu inicio uma semaglutida, uma liraglutida em doses mais altas, esse paciente perde peso, eu também estou auxiliando, né? Então, dados importantes. Tem estudo até com a carbose de prevenção, né? E é uma droga que a gente guarda hoje para tão poucas coisas, né? Mas que historicamente, assim, né? Eu acho que na prática... Então, hoje a gente usa muito para paciente que tem hipoglicemia depois de cirurgia bariátrica, né? Mas, assim, tem estudos, né? Mas pensar, o pré-diabetes não é pré-doença, né? A gente precisa cuidar como uma condição clínica importante. E aí, Thiago, a pergunta da metformina. Eu, como endocrinologista, eu vou te falar, salvo contraindicações, todo paciente com diabetes tipo 2 tem que usar metformina. Sabe por quê? Porque o mês que o salário dele não der para comprar algum remédio, ou no posto não tiver outro, ele tem metformina para usar. Historicamente, a gente sabe que a metformina, ela leva a redução de risco cardiovascular, de infarto, AVC, né? Então, em 10 anos, foi quase significativo no estudo do KPDS, não podemos esquecer disso, né? E quando a gente vai olhar os principais estudos clínicos com as drogas, todas as drogas, qual que é a droga que a maior parte dos pacientes usam? Metformina, né? Então, assim, eu acho que é para todo mundo, exceto em... Segurança cardiovascular, até o manejo, acho que a grande maioria... dos médicos. Sabem manusear, né? E assim, eu tenho 18 anos da residência para cá em endocrinologia. Desses 18 anos, eu vi um caso de acidose metabólica que chegou na unidade de emergência. Mas o paciente fez uso de intoxicação por abuso, né? E não tinha uma função renal boa. Então, foi mais essa questão. Mas eu acho que precisa ser. Mas ela não pode ser a única nesses pacientes que vocês citaram. O paciente de alto risco cardiovascular, o que tem alteração renal já, né? Então, ela deve vir acompanhada de alguma droga, né? Então, no receituário, comece pela metformina e aí você vai acrescentar aquilo que você, né? A gente, avaliando o paciente, qual a droga que traz não só o controle glicêmico, né? Benefício também extraglicêmico para o meu paciente. Perfeito, isso aí é mandatório. Eu acho legal a gente pontuar, então, a gente colocou o paciente ali, um pré-diabético, mas que tem a doença, não é uma pré-doença, igual você bem colocou. Aí, o que mais que a gente pode utilizar, por exemplo, no contexto do SUS? Que muitas vezes a gente é um pouco mais restrito em termos de opção. Na prática, muitas vezes a gente ainda vê a utilização, a gente tem que recorrer às sulfonilureias, a gente utiliza muito junto da metformina, inibidores da DPP4. Esse jogo das medicações, eu queria saber, assim, do ponto de vista, né, da endócrino, se tem alguma preferência, se a gente vai vendo o perfil do nosso paciente, porque assim, no contexto de SUS, a gente vê muito limepirida, a gente vê metformina, né, a gente vai abordar as novas drogas, mas que ainda estão a gente ainda está começando, eu acredito, assim, a nível ambulatorial do SUS, por mais que a gente tenha tido grandes avanços, né, recentemente. Antidiabético oral, queria que você desse um overview para nós, assim, qual que é o jogo dessas medicações, assim. Então, a gente pensando assim, o que é disponível no SUS hoje, né? Se a gente só está restrito às medicações do SUS. E aí depois a gente pode um pouquinho mais, né? Se o paciente tem uma condição ou outra. Mas então a gente tem, né, o paciente que está lá no nosso consultório do SUS, a metformina está disponível, né? Seja na farmácia do posto de saúde ou na farmácia popular, né? E aí uma coisa importante, só falando da metformina, 500 miligramas de metformina não trata nada. Nem bicho de pé, né? Então, assim, pelo menos a gente tem que ter 1 grama de metformina, que aí a gente passa a ser dose terapêutica, né? E a gente tem a facilidade dos últimos anos, a gente ter a de liberação prolongada. E dar à noite para o meu paciente é melhor, porque o esvaziamento gástrico é mais lento à noite. Então,
Então, tende também a ter menos efeito colateral. Aqueles sintomas gastrointestinais, né, que alguns pacientes queixam. Isso. E a gente tem aprendido muito. Antes a gente não sabia por que dava tanto sintoma gastrointestinal. E hoje a gente sabe que a metformina tem um efeito na parede intestinal, diminuindo a absorção de glicose. Então, talvez fique mais glicose ali, as bactérias gostam mais. Né? Então, esse é um fator, né, importante. Então, metformina, se a gente conseguir atingir a dose máxima de 2 gramas, melhor. Né? Depois, se a gente for pensar em sulfonilureia, e aí a gente escuta assim, sulfa matadora, né? Hipoglicemia. Por conta de hipoglicemia, por piorar o pré-condicionamento isquêmico, né? Então, a gente vai partir para a sulfa de melhor segurança. E hoje, muitas prefeituras disponibilizam gliclazida. Né? Então, dessas sulfonilureias, né, na medida do possível, vai usar a gliclazida. E a gente tem estudos com gliclazida mostrando segurança a longo prazo, segurança cardiovascular, diminuição de doença renal crônica. Então, é uma sulfa que a gente pode usar, né? E também 30 miligramas é muito pouco, né? Então, 90 a 120 miligramas é uma dose terapêutica melhor. Depois, a gente tem recentemente a possibilidade da gente ter dapagliflozina, né? O inibidor de HLT2 está disponível, né, na farmácia popular para mais de 65 anos, é independente de ter outros fatores de risco. Isso né? foi uma baita vitória agora. Baita vitória, muito paciente, né, passou. E no alto custo a gente tem para aquele paciente, né, com risco cardiovascular maior, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então a gente também começou a poder ter mais, né? Então, assim, hoje não prescrever para um paciente do SUS, principalmente naquele que a gente identifica que se beneficia de um inibidor de SGLT2, passa a ser assim, eu não vou falar nem que é crime, né? É assim, eu tô deixando de tratar com o que tem melhor, né? E aí a gente só tem essas 3 classes, né? E depois, não dando certo, a gente vai passar para uma insulina, né? Mas não, o paciente, ele consegue comprar alguma coisa? E aí, o que a gente tem mais em conta? Inibidor de DPP-4 e aí pioglitazona, né? Então, o inibidor de DPP-4 é neutro do ponto de vista de peso, de hipoglicemia, escolher aquelas que são mais seguras nos estudos de doença cardiovascular, né? Então, a vildagliptina a gente não tem estudo de segurança cardiovascular. Tomar cuidado, né, com saxagliptina, paciente que já teve internação por IC ou tem insuficiência cardíaca, né? Apesar que depois não ficou muito comprovado, mas no estudo, né, a gente tem que lembrar disso. Mas são drogas que são interessantes, né, que pode ajudar também. Não são potentes, mas pode ajudar. E aí eu vou falar da pioglitazona, né? A pio o cardio detesta, tem medo, né? Mas aí vamos falar de benefício. Ela é potente para a queda de hemoglobina glicada, se você precisa de melhorar. Ela tem um perfil para hipertrigliceridemia muito importante. O paciente que tem gordura hepática, né? Mostrou segura do ponto de vista cardiovascular nos estudos para prevenção secundária de AVC, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Se vocês têm medo do ponto de vista da insuficiência cardíaca, muito endocrinologista não gosta por conta da osteoporose, né? Mas assim, a gente vai avaliar. Paciente que tem osteoporose, talvez não seja o paciente. O paciente que tem IC não é para pio, né? Porque vai aumentar edema. E o peso, muitas vezes, não é edema que o paciente ganha. Ele diminui gordura visceral e ganha gordura subcutânea, porque o efeito da pio é diminuir gordura visceral. Que bom. Então, acho que um recado aqui, né? Pense um pouquinho com carinho ou também não critique seu colega endocrinologista ou hepatologista que prescreveu a pioglitazona. Fala assim, não, esse remédio é muito ruim para o seu coração. Então, se chegar pio e usando pio e gliclazida, eu falo, você quer morrer, né? Então, fica a dica, né? Pio é uma boa droga. Acho que nesse contexto aí da hepatopatia e do AVC, muito importante. Então, acho que é essa mensagem. Às vezes o paciente não tem osteoporose, às vezes o paciente não tem IC, não tem um risco de evoluir com IC, a gente tem que pensar nessa possibilidade, né? Você só não vai misturar, e aí você pode fazer uma combinação de drogas, né? Você só não vai combinar drogas com mecanismo de ação semelhante. Então, não tem sentido usar um inibidor de DPP-4 e um agonista de GLP-1, ou um agonista duplo. Não quer dizer que você vai dar um inibidor de DPP-4, aquele GLP-1 que você está dando vai fazer mais efeito, não.
Você está gastando dinheiro e sem ter efeito. Ou você não vai usar uma sulfonilureia e uma glinida, que glinida também, né? Sumiu do mercado. Isso aí a gente nem vê, né? Mas então, esse jogo das medicações é muito importante. E é igual o Thiago estava comentando, né? Que essa mudança, que para além do controle da glicemia, né? A gente pensa muito em reduzir evento cardiovascular. E aí, você bem colocou SGLT2 quase mandatório, né, na ampla gama dos pacientes, assim, para diversos pacientes. E, mais recentemente, cada vez mais a gente está vendo o análogo GLP-1 ganhando muito espaço já como classe 1, assim, tanto o análogo GLP-1 quanto SGLT2. O análogo de GLP-1 a gente vê que ainda é um pouco mais complexo, eu diria, a nível SUS. Mas a gente tem cada vez mais que utilizar, né, lançar mão. Como é que é a experiência dessa medicação? Como que você vê, do ponto de vista, né, da endócrino, os resultados que a gente tem tido com esses remédios? Assim, acho que no mundo ideal, se a gente pudesse dar para os pacientes as duas classes, né, a gente guardaria benefícios muito importantes para os dois pacientes. Então, assim, é uma felicidade para a gente quando a gente trata o paciente que a gente possa usar qualquer classe de medicação, né? Então, assim, eu acho que nesses últimos 10 anos, né, a gente ganhou muito, né, em termos de uma variedade de medicações e com benefícios extraglicêmicos tão importantes. Então, não dá, por exemplo, hoje, para a gente como endocrinologista, eu pensar só na hemoglobina glicada no meu paciente. Porque pode ser que eu dei metformina para um paciente, ele tem uma glicada menor que 6,5%. Mas a gente vai ver lá, ele tem uma albuminúria. E ele já está com IE cobrar. Né? Então, eu não posso fechar o olho. Esse paciente é mandatório, né, que ele use. Então, assim, o paciente que tem, né, indicação para usar inibidor de SGLT2, vamos usar, né? Lembrando aí, né, que para a gente pensar no controle glicêmico, né, iniciar inibidor de SGLT2 até uma taxa de filtração glomerular de 25, eu tenho benefício do ponto de vista do diabetes, né? Agora, para a gente pensar em suspender, não, aquele paciente não tem IC, né? Tem outra causa para doença renal crônica, e aí conversando com o nefrologista, talvez você possa suspender, né? Porque não é uma medicação que vá controlar o diabetes. Você pode pensar em outras coisas. Mas o paciente tem uma IC, está com 24 de taxa de filtração, você vai tirar a medicação? Você não vai. Mas pensando no diabetes, se você começar com menos de 25 de taxa de filtração, você não tem um benefício. Teria que escolher outra classe, né? Então, mais desse ponto de vista. Já os agonistas GLP-1, os agonistas duplos GLP-1 e GIP, assim, é a grande surpresa nossa, porque além de ajudar na doença cardiovascular, vários estudos mostrando na proteção renal agora, na diminuição da gordura do fígado, em osteoartrose, né? Então, a gente tem visto muitos benefícios. E aí vem ainda com o plus de perda de peso. Por quê? Porque diabetes tipo 2, na maior parte das vezes, está associado com sobrepeso e obesidade. E eu preciso que esse paciente também pense na obesidade como uma doença crônica e que tem vários comemorativos juntos. E se eu não cuidar da obesidade e do sobrepeso, provavelmente esse paciente ele vai ser um paciente de mais alto risco cardiovascular, né? Por mais que ele não tenha nada, a gente sabe que ele vai evoluir mais, né? A obesidade é uma doença per se, né? Não é? Assim, Vocês que sabem mais, eu acho que eu não sei mais de cabeça, mas quantos por cento de paciente obeso com não sei quantos anos tem insuficiência cardíaca? Não é? Então, lembrar disso. Então, assim, é uma medicação boa, né? Então, na prática do consultório, né? A gente tem alguns pacientes no SUS usando, né? E a gente tem que lembrar disso, viu, Marco e Thiago? A gente precisa perguntar para o paciente se ele pode comprar o remédio. Ofertar, né? Então, assim, se não, você escreve em prontuário que foi oferecer, o paciente não tem condição, quando você acha que ele tem indicação. E assim, medicação que a gente tem potência, né? Então, agora com o tirzepatida que veio aí, a queda de hemoglobina glicada é importante, né? E a gente está mudando agora, né? A gente fala assim, quantos por cento dos pacientes atingirão meta de glicada menor que 7%? E aí, se vocês forem ver agora com semaglutida e tirzepatida, quantos por cento atingiu menos de 6,5 de glicada e quantos por cento normalizou a glicada, né? O sarrafo tá baixando, né? Então, assim, são drogas que estão trazendo quedas mais de 2%, 2,5% de glicada, que a gente só via com insulina,
né? Então... E ressaltar que um perfil de segurança também dessas drogas muito grande, né? Então, eu me permito a controlar esse paciente de forma muito agressiva lá logo no início do tratamento, que também é muito bom para a memória metabólica desse paciente. Né? Sim, sim, a longo prazo, né? Isso faz muita diferença para o paciente. E aí, só controle muito rápido, a gente só lembrar, viu? Cuidado só com retinopatia, a gente controlar muito rápido a glicemia do paciente, porque aí a gente pode piorar a retinopatia. Então, se o paciente já vem com esse diagnóstico, a gente tem que ir um pouquinho mais devagar, né? Ou com muito tempo de doença, né? Sim. Claro, a gente lembrar, o que teve muito nos estudos no ACCORD e no ADVANCE foi a questão de baixar muito rápido a glicada, mas aí o problema foi a hipoglicemia. Que é sempre a balança que a gente vai ter que controlar, né? Porque a hipoglicemia, ela está correlacionada com piores desfechos cardiovasculares também. Então, a gente tem que ter esse manejo fino, né? Mas acho que essa questão de a gente ter uma ampla gama de opções mesmo, né? A gente tem que jogar de acordo com a realidade do nosso paciente, mas acho que ofertar o melhor que ele puder, que for factível, né? As melhores opções de tratamento medicamentoso, a gente tem que deixar as cartas na mesa para o paciente. Né? E eu costumo também, às vezes, dizer o seguinte, a gente precisa pegar um pouquinho do cardiologista a questão assim, se você tem uma hipertensão mais grave, você começa com uma droga só? Se você tem um diabetes que está pior compensado, você não vai dar só metformina para esse paciente. Ou esse paciente até precisa de insulina, para você tirar ele do catabolismo, né? Então, lembrar que cada paciente é único. Essa combinação que a gente faz dentro da especialidade é muito importante, né? Como fazer para que o resultado seja o melhor. Perfeito. E aí uma coisa que a senhora comentou, da glicada. A gente vai acompanhando essa glicada, ela ainda é o melhor exame para a gente ficar acompanhando. Aquela, historicamente, né, manter sempre abaixo de 7, tem um perfil de paciente que a gente pode tolerar um pouco mais. Como é que você vê a longo prazo no segmento do paciente? A hemoglobina glicada ainda é o padrão ouro para a gente avaliar o paciente do ponto de vista do diabetes, mas mais relacionada à complicação microvascular, né? Então, para retinopatia, doença renal crônica, né? Ela tem o problema que a gente tem os interferentes na dosagem da hemoglobina glicada, as anemias, doença renal crônica, medicações, né? Tem alterações genéticas também, mas ela não nos fala de variabilidade glicêmica. E do ponto de vista do endotélio, por exemplo, a variabilidade glicêmica tem um papel importante. Ela não fala, vários pacientes podem ter a mesma hemoglobina glicada de 7%, mas eles podem, tá uma média tranquila e o outro tá tendo picos e vales de glicemia e que a gente não tá conseguindo identificar, tá? Então, ela é um farol para nos guiar, né? E aí lembrar, né, de dosar a cada 3 meses, pelo menos, não ficar com tanta frequência, porque depende, né, da meia-vida das hemácias. Mas o paciente que está bem controlado, a gente pode passar isso para cada 6 meses, alguns lugares falam até anual, né? Se o tratamento não modificou e o paciente está se mantendo bem. Mas hoje a gente tem dados mais importantes, que é o que a gente fala de monitorização contínua de glicose. E hoje os sensores, eles vieram também para pacientes com diabetes tipo 2, principalmente no paciente que eu quero intensificar o tratamento, né? E para a gente ver o quanto do dia do meu paciente ele fica no alvo de glicemia entre 70 e 180, a gente vê padrões que a gente não está identificando de glicemia, né? Porque tem paciente lá que a glicada tá alta e eu peço glicemia de jejum e ela tá boa. Então, onde que tá a escapulina, esse pós-prandial? Até pra gente pensar nas drogas, qual droga que age mais no pós-prandial ou no jejum, né? Então, esse é importante. O agonista de GLP-1 é excelente para controlar a glicemia pós-prandial, né? Então, é um dado importante. Então, hoje, assim, né, a gente pensa que a gente tem um farol, que é a hemoglobina glicada, mas a gente pode ter um GPS para nos guiar, né? E a monitorização contínua está aí para isso, né? E lembrar que ela não deve ser dosada em situações, né? Principalmente paciente com estádio terminal do rim, em diálise, né? Não são exames para serem pedidos. A gente pode usar até outras proteínas glicadas, mas a hemoglobina não é boa nessa situação. Que interessante. A gente pode usar frutosamina, albumina glicada.
Confesso que essa é muito raro, assim, nunca na nossa prática é difícil. A gente fica muito amparado ali na hemoglobina glicada, né? E com aquela questão da meta daqueles 7%, alguns pacientes mais frágeis, a gente às vezes estica a corda. Esquecemos de falar, né? Então, o paciente mais frágil vai depender também de comorbidades, expectativa de vida do meu paciente, o risco dele ter hipoglicemia. Então, dependendo da fragilidade, eu posso usar 7,5%, 8%, até 8,5%. Então, também, lá na Sociedade Brasileira, ele traz, né, a parte do capítulo do idoso, que a gente pode, né, estratificar meu idoso de acordo com a sua fragilidade. E aí, a gente pode deixar a glicada, né, mais frouxa ou mais justa. E, doutor, então, a gente falou de muitas coisas, o diabetes tem muitos nuances, né? E uma dica, assim, para os nossos ouvintes, né? Qual que é o momento de encaminhar esse paciente para o endocrinologista, né? Quando que a gente vai pensar nisso? Eu acho que, assim, quando a gente encaminha, não quer dizer que a gente está passando a bola do paciente, a gente está dividindo responsabilidade, né? E tentando cuidar melhor do meu paciente. Então, uma coisa que a gente falou lá no começo do podcast, é aquele paciente que está muito estranho, aquele diabetes tipo 2, não está fechando muito na minha cabeça que seja um diabetes tipo 2. Talvez encaminhar para o endocrinologista seja importante. Quando o manejo com as drogas orais talvez não estejam suficientes e eu estou pensando em insulinização, eu acho que é o endocrinologista faz isso melhor. Claro, você pode começar a encaminhar, né? Quando o paciente está tendo alguma complicação a mais e que você quer que o manejo seja um pouco mais detalhado, né? Que talvez o especialista esteja vendo alguma coisa que a gente não consiga. Então, eu acho que são horas de encaminhar, né? Então, nesse ponto, assim, eu acho que passa a ser uma responsabilidade a gente tentar identificar, opa, não estou dando conta, né? Então, mas o cardiologista, ele tem um papel fundamental de tratar o paciente com diabetes. A gente não dá conta como endocrinologista, isso é uma especialidade de maior número, né? É muito diabético e não tem tanto endocrinologista, assim. Né? Então, por isso que a gente tem que... o clínico, o cardiologista clínico geral, todo mundo tem que estar mais afiado para manejar esse paciente. E outro ponto, né? Todo mundo sabe o que o cardiologista faz, né? Pergunta para os pacientes se eles sabem o que o endocrinologista faz. Sai cada coisa, né? E assim, agora uma questão. Tem algum ponto de corte, assim, da hemoglobina glicada, alguma coisa assim, ó, acima de 10%, talvez já seja um momento, alguma coisa pra gente, a gente gosta de ter alguns números cabalísticos, né? Mas pra gente pensar, ó, já tá começando a ficar um pouco mais complexo, talvez eu precise, né? Tem algum número? Isso é importante porque ou eu tô frente a um paciente que não tenha diabetes tipo 2, né? Se vem uma glicada 9,5%, 10%, ele tá sintomático, né? Do ponto de vista de sintomas de diabetes, poliúria, polidipsia, catabolismo, perdendo peso. Ou então ele está falindo do ponto de vista do pâncreas ainda secretar a insulina. Lembrando que ao diagnóstico do diabetes tipo 2, a gente tem menos de 50% de célula beta funcionante. Ou apoptose ou ela se desdiferenciou, ela cansou de produzir insulina, está quiescente lá. Que é o que a gente, quando o paciente perde peso, ajuda a recuperar essa célula beta. Fez cirurgia bariátrica, perdeu muito peso, né? Então, a gente pode até ter com que o diabetes, ele... Não que ele suma, né? Mas que ele fique, né? Mais controlado, sem precisar de medicação. Então, lembrar disso. E é importante a gente falar para o paciente, quanto mais tempo de diagnóstico de DM2, né? Mais ele progride para a necessidade do uso da insulina. Então, quando é que a gente pensa, né? Nessas glicadas mais de 9,5, você já está medicando ali com 2, 3 drogas, o paciente não está controlando, tem sinais de catabolismo, né? Ou sintomas da hiperglicemia, esse paciente, ele precisa ser insulinizado. Talvez ele não fique muito tempo usando insulina, a gente pode depois retirar. Né? Ou aquele paciente também que vai passar por um procedimento cirúrgico, ou que as drogas orais, né, por algum motivo não possam ser usadas, né? Insuficiência renal crônica, e aí a gente vai precisar de insulina, né? Vai fazer interna com infarto, né? Exato. Então, você vê que é um tema muito rico, né? A gente vai aproveitando a expertise da doutora Patrícia, a gente vai ficar até amanhã discutindo, tem muita coisa. Eu falo muito bom. Pouco, não falo a gente está encaminhando para o final, mas assim, muito enriquecedor. A gente então passou desde do diagnóstico, tendo aquela questão do buscar ativamente lesão de órgão-alvo,
estratificar o nosso paciente de acordo com as características clínicas e laboratoriais, né? Depois, então, fazer um manejo das medicações, os antidiabéticos via oral. Lembrar que hoje em dia cada vez mais disponível o SGLT2 e os análogos de GLP-1, independente, né, da glicemia, né, para benefício cardiovascular. Acho que a questão da metformina ali, pelo menos 1 grama, né, dose terapêutica. Acho que a gente conseguiu pincelar muita informação, muita coisa interessante. Acho que agora a gente está chegando naquele momento, né, Thiaguinho? Agora está chegando. Vamos pro bate-bola, então. Aquele momento que a gente faz algumas perguntas direto e reto para a gente sumarizar todo o nosso podcast hoje. Então, vou começar com você, Thiaguinho. Quais são os principais exames para o diagnóstico e segmento do DM2? Marco, diagnóstico, glicemia de jejum, pelo menos 8 horas de jejum, o corte é 126. Hemoglobina glicada, tem que fazer a dosagem e o corte é 6,5% maior ou igual. O outro é o teste oral de tolerância à glicose, que aprendemos hoje que é um exame muito importante que o cardiologista precisa pedir naqueles casos que eu tenho dúvida do diagnóstico, tenho testes discordantes e é aquele paciente que às vezes veio normal, mas ele está na trave, tem fatores de risco, eu acho que esse vale a pena. E, Marcão, qual lesão de órgão-alvo que eu tenho que rastrear no meu paciente? Isso aí, pesquisar ativamente nos nossos pacientes e principalmente lembrar função renal com a creatinina e aí a análise, né, da taxa de filtração glomerular pelo CKD-EPI. Fazer também ali um eletrocardiograma, lembrar muito fundamental da relação creatinina, da relação proteína-creatinina, da albuminúria, tá? E aí uma avaliação isolada, né, da urina, não precisa mais ser aquela urina de 24 horas. Mas lembrar dos exames laboratoriais, TGO, TGP, para a gente avaliar a questão hepática do nosso paciente, tá? E o eletrocardiograma. Acho que eu já citei o eletrocardiograma, mas para a gente ter um panorama clínico e laboratorial do nosso paciente, talvez os mais importantes. E pedir auxílio do oftalmologista, né? Lembrar sempre do oftalmo. Né? Doutora Patrícia, qual é a primeira droga de escolha no DM2? Baixo risco, mais jovem, metformina, sempre. Show de bola. Lembrar da importância da metformina. Metformina, né? E pelo menos 1 grama, igual você disse. Exatamente. E, doutora, quais drogas que tenho evidência que ela reduz o desfecho cardiovascular? Vamos lá, né? Hoje, né, no cenário atual, né, a gente vai pensar então de liraglutida, semaglutida, dapagliflozina e empagliflozina. Essas 4, né, inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1, tem os estudos de segurança cardiovascular e proteção, né? Vai surgir outros com os novos agonistas, né? Mas, por enquanto, essas 4. Mas aí a gente não esquece, tem segurança com gliclazida, com pioglitazona e com metformina, tá? Legal. Então, e a boa parte dos inibidores de DPP-4. Então, não precisa ficar com medo, né? Eu acho que dá para fazer um ótimo trabalho, dá para ajudar muitos pacientes, né? Lembrar de ofertar essas medicações, de ter uma conversa franca, né, com os nossos pacientes. Mas show de bola, muito enriquecedor essa discussão. Muito bom, a gente está encaminhando para o final. Acho que, doutora Patrícia, espetacular, muito obrigado. A gente aproveitou da sua expertise, contribuiu imensamente conosco. Acho que e tem que voltar mais, para a gente sempre tirar as dúvidas. É muito interessante, muito importante, né, essa interdisciplinaridade. Endócrino, nefro, cardio, acho que quem se beneficia mais no final das contas é o paciente. Né? Então, dúvida. Muito obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado, foi ótimo. Isso aí, muito obrigado, doutor. Eu acho que enriqueceu muito a nossa discussão. A cardiologia é uma especialidade que depende muito de todas as outras, né? E eu acho que a endócrino é talvez uma das que a gente mais tem interação, né? Hoje foi um episódio de diabetes, mas eu acho que a gente vai ter que discutir, assim, em próximos episódios, né? Questão de tireoide, tem que ver uso de anabolizante, que é um tema que... Já tem data marcada para voltar aqui para gente discutir. E a gente tem bons colegas aí, bem habilidosos também para falar desses temas, e aí a gente até, né, pode ajudar aí nessa questão.
E, assim, lembrar, né, que o diabetes é uma doença extremamente prevalente, né, e a gente precisa cuidar bem dessa doença, fazer diagnóstico, né, e vocês estão aí com a faca e o queijo, né, e a goiabada, tudo junto para poder fazer diagnóstico, né. Eu acho que não deixar de triar os pacientes e tratar, né, desde o início. Com certeza. Thiaguinho, meu amigo, muito obrigado, mais um episódio, né. Isso aí, Marcão, mais um episódio juntos. Isso aí. E queria deixar aqui, então, um abraço pessoal. Pessoal, seguir o Supracast nas redes sociais, nos buscadores, né, no Spotify. E mandar um abraço, né? Queria mandar um abraço aqui para a doutora Jaqueline, que era minha R+, na cardiologia. Jaque, um grande beijo, um abraço. Para quem que você vai mandar um abraço, Thiaguinho? Hoje meu abraço vai ser coletivo, Marcão. Eu vou mandar para a galera da residentes de endocrinologia lá do HC, foram meu R igual na clínica, então eu mandar um abraço aí pro Carlos, pro Roberto, pra Isabela, pra Beatriz, pro João Vitor, pro Vitor também, que tá no R3 agora. Time de peso. Time de peso. Show de bola. Excelentes residentes, vamos puxar o saco deles não, mas eles são ótimos. Então, novamente, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima.